a educação financeira e a relação do brasileiro com o dinheiro. Esse é o assunto do Conexão Pública de hoje. E para falar sobre isso, nós vamos conversar agora com o presidente da Fundação Napoleão Hill, Jamil Albuquerque, e o diretor da Mastermind de Santa Catarina, Laércio Santos. Sejam bem-vindos ao nosso programa e muito obrigado pela participação aqui hoje. Eu é que agradeço essa honra e gentileza de poder falar com vocês aqui. Seu Jamil, o brasileiro tem uma relação um pouco, digamos assim, complicada com o dinheiro, né? Como essa relação se construiu ao longo dos séculos? É um problema cultural que nós temos? A cultura é maior que a economia, porque a cultura sufoca a economia. Se você pensa que uma coisa é de uma maneira, culturalmente ela vai acabar acontecendo, porque a expectativa gera fato. Então nós, em especial, quando eu digo nós, eu estou falando de toda a família brasileira, nós, os 200 milhões de brasileiros, não tivemos uma relação muito saudável com o dinheiro. Dentro das famílias, o dinheiro não é tratado de uma forma harmônica, saudável e organizada, com exceção de algumas famílias em que é ensinado o relacionamento com o dinheiro. A grande maioria, o dinheiro é tratado inclusive como um demérito. Culturalmente, e a religião A pessoa que cultura, começa a ganhar muito dinheiro até gera uma certa desconfiança. Tem alguma coisa errada aí, tem alguma coisa que não está dando certo. Então, dentro de casa, às vezes se refere ao dinheiro de forma muito demeritiosa, ou seja, depreciativa mesmo, no autêntico sentido da palavra. Falando que dinheiro não traz felicidade, que por trás de uma grande fortuna sempre tem um crime, com quantos pobres se faz um rico, dinheiro não dá em árvores, e aquelas coisas todas que acabam atrapalhando muito o relacionamento do ser humano com o dinheiro. Nesse sentido, a gente leva uma certa desvantagem com as culturas anglo-saxãs que têm uma relação com o dinheiro bem diferente da nossa. Bem diferente. Em especial da América do Norte, do Canadá e da Inglaterra. Agora, quando chega para a Europa, mais a Europa Latina e algumas outras, é complicadíssimo, né? Ali a Península Ibérica, porque a cultura católica também tinha um relacionamento de dominação. Eles pregavam muito esse conceito de que o rico não entra no céu. Então, quando a gente anda na Europa, você sente isso muito vivo. Agora, quando você vai para os anglo-saxões, em especial a melhor expressão é os Estados Unidos, que é fruto do pensamento inglês, eles já têm um conceito diferente. É o winner, o campeão, o que deu certo. Eles têm paixão pelo que dá certo. E o que não dá certo também para eles, eles têm um pouco de medo do fracasso. Né? No time for loser, não tem tempo mais para perdedor, não tem mais espaço para perdedor. Então eles cultuam o que dá certo, eles gostam do que dá certo, e eles têm essa relação saudável com o dinheiro. Ou seja, se alguém dá certo, eles contam a história de quem dá certo. Quando não se dá certo, aqui no Brasil se vibra mais. Então, é cultural. Essa relação é complicada. Essa relação do brasileiro com o dinheiro, o senhor trata num livro que está sendo lançado agora, né? Que se chama Como Pagar as Contas com o Pensamento. Como é que, o que fala esse livro, professor? E quais são as dicas que o senhor dá para o brasileiro melhorar essa relação com o dinheiro? A Fundação Napoleão Hill tem vários programas. São 12 programas de formação executiva com a cobertura do Mastermind. E tem um dos nossos programas chamado Mastermind, os recursos financeiros na mente, de tanto observar informações, de tanto catalogar depoimentos, a gente construiu um livro para melhorar, contribuir com esse relacionamento com o dinheiro. Como pagar as contas com a mente, com o pensamento, acionando, transformando o pensamento, parte dessa premissa. Primeiro, é definir o problema. Depois, diagnosticar o problema mais amplamente. Depois, nós tratamos como resolver isso. E a última parte é o ponto de perspectiva, de visão futura, de como desfrutar do dinheiro, do trabalho e da vida. Quais são as principais dicas que o senhor passa no livro para os leitores melhorarem a relação com o dinheiro, terem uma educação financeira melhor? Gutierrez, a primeira e mais importante passa pelo relacionamento. Você responde dentro do livro 70 perguntas de como funciona o teu relacionamento com o dinheiro. De que maneira você se relacionou, como é que é a origem lá da tua família, quais eram as falas que tinham dentro de casa,
como é que você acredita, como é que você se relaciona. A partir desse diagnóstico profundo de você com o dinheiro, aí começam os outros passos. Então, o primeiro é o teu relacionamento. Essa é a primeira dica fundamental. Como é que eu me relaciono com o dinheiro? Porque o dinheiro, ele é a seiva do mundo material. Da mesma maneira que a fé é a seiva do mundo espiritual. O dinheiro é a invenção mais paradoxal que existe no mundo. Se nós não tivéssemos criado o dinheiro, nós ainda não tínhamos saído do tempo da pedra lascada. É uma maneira que Deus arrumou para que a gente pudesse administrar a alma humana aqui na Terra. É um meio. É um meio para transformar. É uma energia altamente transformadora. É a energia mais poderosa do mundo depois do sexo. O sexo cria vida. Só através do sexo se cria outra vida. E através do dinheiro você cria transformações. Nós não estamos falando do amor, porque o amor é a sustentação de todo esse planeta aqui. Então, dentro do livro, nós tratamos desse relacionamento. Depois, as técnicas de como você abrir as suas contas, de como você se relacionar, de como você sair do estado mental da pobreza, de como você criar a prosperidade mental, que afirmações você deve definir e o que você deve enxergar na sua mente para ter um desempenho acima da média e poder construir uma vida de abundância, uma vida de prosperidade, porque o problema financeiro não está no bolso, o problema financeiro está na mente. Está na cabeça. Está na cabeça. O senhor Laércio faz parte, então, da Mastermind de Santa Catarina, que é uma organização que trabalha também nesse sentido de melhorar a educação financeira do brasileiro. Quais são os principais projetos que vocês desenvolvem? Essa é uma pergunta gostosa de responder, porque, como o Jamil comentou ainda há pouco, nós temos 12 programas aqui no Brasil. E um deles trata especificamente da questão dinheiro. Outros trabalham do relacionamento. Mas aí o relacionamento também entre as pessoas, a nossa forma de liderar. Porque tudo começou quando Napoleão Hill, ele estudou a vida de pessoas, ele tinha um projeto, era um jornalista recém-formado, e ele foi entrevistar o homem que era o homem mais rico do mundo naquela época, chamado Andrew Carnegie, o milionário do aço americano. E na conversa ele disse que o projeto dele era entrevistar pessoas de sucesso. E esse milionário, que veio de uma família muito pobre, se tornou o homem mais rico do mundo, ele disse assim, olha, para você estudar sobre o sucesso, você precisa entender as pessoas que fracassaram. Ele, ao longo de 25 anos, ele estudou mais de 20 mil pessoas que não tiveram sucesso na sua carreira. Analisar os motivos pelos quais elas fracassaram. Isso. E estudou também as 500 maiores empresas e fortunas americanas. Dentre eles, Thomas Edison, Henry Ford, Woodruff, da loja americana, Eastman e por aí afora. Né? E ele começou estudando essas pessoas e ele identificou que as pessoas que mais têm sucesso na vida, independente de o que é sucesso para você, elas têm 17 características em comum. Essas 17 características ele lançou num livro, que é o livro A Lei do Triunfo, que foi editado e publicado em 1937. Essas 17 características. Como é que as pessoas poderão usufruir dessas características para mudar a sua vida? Nas várias áreas, em todas as áreas. Seja na área profissional, na área pessoal, familiar e, dentre elas, o comportamento financeiro. Porque o comportamento financeiro acaba levando um resultado, uma ligação entre todas as outras áreas da nossa vida. E existe um mito também de que as pessoas de sucesso não fracassam. Isso é uma inverdade, né? As pessoas de sucesso já fracassaram muito, mas aprenderam com os fracassos. Até porque ele acabou identificando, quando ele estudou essas mais de 20 mil pessoas, ele acabou identificando, não existe pessoas fracassadas. Existem pessoas que desistiram dos seus propósitos. A única forma de fracasso é a desistência. É a desistência. Aí entra o pensamento que afeta também o nosso lado, nosso pensamento financeiro. É difícil, eu não vou mais não. É muito difícil guardar dinheiro. Porque é difícil de acumular. Porque as pessoas pensam amanhã. Eu quero guardar dinheiro hoje para comprar um iPhone no final do mês. Mas isso é difícil. Porque às vezes o meu relacionamento com o dinheiro, o meu salário, não dá para eu guardar hoje para comprar amanhã. Então o pensamento precisa mudar. E os nossos treinamentos eles começam a trabalhar já também no pensamento.
Como é que eu vou usar esse pensamento para exercer a minha liderança no meu dia a dia, no meu trabalho, para obter resultados através da minha formação, do meu trabalho, e isso gerar mais riqueza para mim, para minha família, para minha cidade. Está certo. Bom, senhores, eu vou pedir um pequeno intervalo. Infelizmente, o tempo do primeiro bloco chegou ao fim e já a gente volta a falar então sobre a educação financeira e a relação do brasileiro com o dinheiro. Até já. Estamos de volta com Conexão Pública, hoje falando sobre a educação financeira e a relação do brasileiro com o dinheiro. Nossos entrevistados de hoje são o presidente da Fundação Napoleão Hill, Jamil Albuquerque, e o diretor da Mastermind de Santa Catarina, Laércio Santos. Doutor Laércio, a gente falou um pouco no primeiro bloco sobre essa relação um pouco complexa que o brasileiro tem com o dinheiro, e vocês da Mastermind de Santa Catarina, então, realizam diversos projetos para mudar um pouco, para melhorar essa relação que o brasileiro tem, que o catarinense também tem com o dinheiro. Quais seriam esses projetos especificamente? Bom, hoje em Santa Catarina nós temos turmas acontecendo no estado inteiro. Quando o Napoleão Hill ele criou, identificou todas essas características, ele desenvolveu, em parceria com a Universidade de Harvard, uma forma de passar isso para as pessoas. Então ele desenvolveu um projeto chamado Mastermind Lince, e esse projeto ele apresentou na Universidade de Harvard e contextualizou isso em uma forma de treinamento. É um programa de 12 encontros, 12 módulos semanais, porque hoje o tempo das pessoas é muito precioso, então a pessoa também ela encontra encontros semanais, encontros que ela possa praticar entre um módulo e outro e trazer também já dentro da sala resultado. Então hoje em Santa Catarina nós temos turmas acontecendo pelo estado quase inteiro e acontecem ao longo de 3 meses cada programa, onde a pessoa vai trabalhar todas essas características empreendedoras que fazem parte do Mastermind, como a cultura da mente, a liderança, a comunicação, o relacionamento entre as pessoas, até a forma de lidar com o nosso dia a dia, com o trabalho, novos negócios, empreendimentos. Então hoje no Mastermind em Santa Catarina nós temos uma sede em Criciúma, temos uma sede aqui na Grande em Florianópolis, uma sede lá no Alto Vale, uma sede em Blumenau, Joinville, ou seja, abrangemos toda Santa Catarina. Todas as regiões do estado. Com vários projetos envolvendo empresas, comunidade e pessoas interessadas também nessa área. Qual é o público-alvo da Mastermind? Quais são as pessoas que podem participar desses projetos? Hoje, todas as pessoas podem participar. O nosso público-alvo hoje, digamos assim, numa pirâmide empresarial, existe uma linha média que, vamos dizer assim, a média gerência acima. Seriam que gestores. Os gestores e líderes. Mas também profissionais liberais, autônomos, pessoas que estão em ascensão nas suas carreiras, pessoas que estão se formando e buscam essa ligação da teoria acadêmica com a prática do mercado, porque hoje a gente sabe que a teoria na prática é diferente. Então hoje você é medido pela forma como você traz resultados para a empresa. Não é tanto só o teu currículo, só a tua formação, mas é que resultado você traz para a tua empresa e para a tua vida também. Porque o sucesso das pessoas também são medidos pelo aquilo que a gente mostra para as pessoas. Exatamente. E essas pessoas normalmente encontram mais dificuldades em lidar com o dinheiro e lidar com as pessoas, gerenciar as pessoas. Isso, também. Exatamente. Até porque quando o próprio pai da administração moderna, Peter Drucker, diz que se você não consegue administrar o teu dinheiro, você não administra nada mais na vida. Então é importante hoje agora para você administrar o teu dinheiro bem, você precisa estar em paz com todas as áreas da tua vida, seja a área profissional, a área familiar, a área de relacionamento, a área social, a área física. Então você precisa estar em paz.
Então a gente trabalha lá com os princípios de liderança e diplomacia pessoal que o Instituto Rio Branco usa para preparar os diplomatas brasileiros. Por quê? Porque você precisa se relacionar bem com as pessoas, você precisa saber obter a cooperação das pessoas, lidar com pessoas que têm comportamentos desafiadores, você precisa lidar com a mente das pessoas. E os treinamentos acabam abrangendo todas essas ferramentas. Doutor Jamil, o senhor acha que esse relacionamento um pouco dificultoso que o brasileiro tem com o dinheiro, ele é resultado também da falta de uma educação financeira nas escolas? Essa tua observação é ótima. Eu tenho certeza, Gutierrez, que você não recebeu educação financeira dentro das escolas, eu não recebi, o Dr. Laércio não recebeu e nós não recebemos. Nós não somos preparados para o mercado. Nós associamos a escolarização com a educação. A escolarização, ela faz parte da educação. E aí na escola às vezes quer se tratar de educação puramente, e não um relacionamento com o mercado. E o mercado é um território onde tudo é precificado. Se vai preparar as pessoas para serem produtivas no mercado, tem que se constar a educação financeira. Se faz necessário e quase urgente, por que não dizer a palavra urgente, que a educação financeira entre dentro das escolas, para preparar a criança para ter um outro relacionamento com o dinheiro. O brasileiro tem uma certa aversão à matemática, né? Nos rankings de educação e qualidade de matemática, o Brasil normalmente aparece em último lugar. Como é que é possível a gente mudar essa realidade? Essa é a herança latina da abundância, porque como nós temos muita abundância... Muitos recursos naturais. Muito. Nós temos muita água, nós temos muita terra, nós temos muita natureza, nós temos muito mato. Então, como nós temos em abundância, nós não raciocinamos no limite. A gente polui o rio porque também tem outro rio e daqui a pouco... Nós não sabemos economizar. Não sabemos economizar, nós somos treinados para economizar, que é uma das leis do êxito dessa pesquisa que o Dr. Laércio citou. Uma das leis do êxito é o hábito de economizar. Como é que nós estruturamos uma conta de economia? De quanto eu recebo, como é que eu posso guardar isso, como é que eu posso ter uma poupança, como é que eu posso me organizar desta maneira. Ou seja, vir um pouco mais para a lógica, lidar um pouco mais com os números, saber que o pensamento cartesiano te traz inclusive mais liberdade. A disciplina te traz liberdade. Por quê? Porque a disciplina é a dor do presente que te traz o alívio do futuro, em qualquer área. Tanto a disciplina alimentar, a disciplina física, a disciplina da saúde e a disciplina financeira. A tua pergunta é fundamental que nós, Gutierrez, como pensadores, como pessoas que estamos ajudando a consolidar um pensamento macro no Brasil, a gente tem de aqui levar esta mensagem de que a educação financeira deve começar não só nas escolas, mas também dentro de casa e na cultura brasileira. Com certeza, é preciso mudar essa cultura e essa é a hora de fazer isso, né? É o melhor momento, exatamente, porque o Brasil será o país do século XXI. Da mesma maneira que do século XV até o século XIX, o mundo foi europeu, e o século XX, o mundo foi americano, o século XX é o século americano, o século XXI será o século brasileiro. Agora, para que o Brasil se consolide como um país que será o grande player mundial, o grande ator global, o grande país desse século, ele precisa também se preparar. Com certeza. Só se mantém grandeza com estrutura. E a estrutura financeira, o modelo financeiro do povo brasileiro precisa ser treinado, precisa ser trabalhado, precisa ser estimulado. E esse é o grande objeto e o grande projeto desse livro, Como Pagar as Contas com o Pensamento, com a mente, através de seus recursos mentais. Com certeza, a preparação e a organização é a alma do negócio. É a alma do negócio, é o que sustenta o negócio, é o que sustenta a própria vida, nossa e das pessoas. Né? Infelizmente, o tempo do programa chegou ao fim. Agradeço novamente a participação de vocês aqui hoje e parabenizo pelo trabalho de vocês. Obrigado. Nós é que agradecemos, Gutierrez. Então tá bom, muito obrigado. E o programa, o Conexão Pública de hoje vai ficando por aqui. Nós voltamos na semana que vem. Até lá.